Boa noite a todas, todos e todes. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao auditório do Sesc Vila Mariana para essa edição do Sempre um Papo com Edmilson de Almeida Pereira e mediação de Afonso Borges. A conversa de hoje terá como tema literatura, utopia e outras histórias. Podemos ver o palco do auditório do Sesc Vila Mariana, em São Paulo. À esquerda está a programadora do Sesc, Carolina, a quem podemos ouvir neste momento. Edmilson de Almeida Pereira, nascido em Juiz de Fora, é poeta, ensaísta e professor de literatura portuguesa e literaturas africanas de língua portuguesa na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora. Graduou-se em letras nessa universidade e tornou-se especialista e mestre em ciências da religião. Cursou mestrado em literatura portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e é doutor em comunicação e cultura pelo convênio UFRJ-UFJF. Em 2002, concluiu seu pós-doutorado em literatura comparada na Universidade de Zurique, na Suíça. Em 2020, seu romance Fronte rendeu a ele o Prêmio São Paulo de Literatura. Além disso, seu romance O Ausente, publicado no mesmo ano, ficou em segundo lugar no Prêmio Oceanos. É autor ainda de diversos livros de poemas, infanto-juvenis e dezenas de artigos e ensaios. Afonso Borges é jornalista, gestor cultural e escritor. Criou, em 1986, o projeto Sempre um Papo. Em 2012, o FLI Araxá, Festival Literário de Araxá. E, em 2021, o FLI Tabira, que é o Festival Literário de Tabira, dos quais também é curador. É comentarista da Rádio Alvorada FM, com o programa Mundo Livro. Tem 6 livros publicados, entre eles o infantil O Menino, o Assovio e a Encruzilhada, e de contos Óleo de Carvão. É curador do portal Mundo Livre e atualmente integra o Conselho de Cultura da Associação Comercial de Minas Gerais, e a vice-presidência do Conselho da Organização Social SP Leituras, Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, sediada em São Paulo. Contaremos nessa noite com os intérpretes de Libras, Yasmin e Jorge. Convidamos ao palco, então, o escritor e o mediador para darmos início ao bate-papo. Uma ótima noite a todos. Agora podemos ver também parte da plateia. No palco, há um telão com o logotipo do Sempre um Papo, o nome do convidado e o tema da conversa de hoje. Afonso e Edmilson sobem ao palco por uma escada na lateral esquerda. Carolina, a programadora, se encaminha para a plateia. Ao centro, temos 2 poltronas e 2 mesinhas de apoio. Edmilson senta-se na poltrona da direita e Afonso na da esquerda. Tudo combinado? Eu na direita, você na esquerda, eu na direita? Por acaso. Gente, muito boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Agradeço aqui, como faço há 17 anos já aqui nessa convivência super democrática e alegre que eu tenho com o Sesc. Nós já passamos por diversas unidades. E essa aqui de Vila Mariana me traz muito boa recordação. Já trouxemos aqui desde Conceição Evaristo, a Mia Couto, a Gualusa, Gonçalo Tavares e tanta gente. Então, prezo muito aqui essa unidade, espero que a gente consiga aí continuar um bocado aqui, viu? Obrigado, Érica, obrigado a todos os técnicos que trabalham com a gente, muito obrigado. O meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto há 36 anos, e nesta série de curadoria que a gente fez aqui, a gente elegeu personalidades que vieram aqui já, como Conceição Evaristo, Itamar Vieira Júnior, Jefferson Tenório, Eliana Alves Cruz, e hoje a gente tem o Edmilson, que vai falar por aproximadamente 6 horas, logo depois, quem sobreviver vai para os autógrafos, e é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Queria também registrar a presença de um queridíssimo amigo aqui, que vocês viram até beijando aqui no início, né? É o jornalista Ricardo Sete. Uma alegria estar aqui, Ricardo, muito prazer, admiro muito o seu trabalho, muitíssimo, todos nós. Tá? Convido desde já também para nossa próxima atividade, em 30 de novembro, quarta-feira, vamos receber aqui a jurista, a promotora Lívia Santana, da Bahia, e depois, em 14 de dezembro, encerramos
em grande estilo com o Silvio Almeida. É isso que temos para esse ano. Falei para caramba de... Bom, na verdade, nós tínhamos combinado 7 horas, né? Pois é, mas a gente vai me tirou começar agora. Tá bom. Tem que ter um começo, né? Edmilson é um amigo tão antigo que pega até mal a gente falar. A gente começava, eu lembrando do Edmilson, que há 40 anos atrás, a gente lá em Belo Horizonte, ele de Juiz de Fora, né? Mas ia a Belo Horizonte com frequência, a gente tinha um movimento lá, que se chamava Movimento Independente, que a última coisa que tinha era independente, a gente pagava os livros, a gente mesmo vendia pelo meio da rua, pelos bares de Belo Horizonte, essa coisa toda que formou um pouco a mentalidade e a concepção desse grupo de cultura que está lá, que tem o Carlos Herculano Lopes, que já tinha Roberto Drummond, Oswaldo França Júnior, e vários outros que chegaram para perto da gente, a gente que sabia lidar com a cultura, estamos falando de 40 e poucos anos atrás, né, Edmilson? Desde o início, fazendo desde o poema até o livro, até vender. É uma outra forma de trabalhar, outra mentalidade que nos formou, né? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, a todas, a todes, né? Que tiveram aí o prazer de tirar um tempinho para nos acompanhar hoje. Não falaremos, de fato, 6 horas, nem 7, né? Mas agradeço demais ao Afonso também, é um convite de amigo. Agradeço ao SESC a oportunidade desse encontro, dessa conversa, e aos inúmeros amigos e amigas que estão conosco há tanto tempo e que hoje se encontram aqui e representam uma história que não é pessoal, mas, na verdade, é geracional. Acho que é um pouco essa ideia que o Afonso propõe agora para abrir esse nosso encontro, essa ideia de poder pensar a experiência do artista e a experiência, às vezes, de um sujeito como uma experiência de uma geração. Um conceito que hoje parece que está meio esquecido, muito contestado. A gente tem vivido uma experiência de tendência ao individualismo muito acentuado, né? Embora estejamos em multidões, mas falamos muito cada um por si mesmo. Então, pensar a ideia de um crescimento de um grupo num tempo, geracionalmente falando, parece algo um pouco ultrapassado. Mas eu acho que, como a gente vem da área de ciências humanas, os sentidos podem ser alterados e modificados em função de determinados interesses. Eu achei um pouco o caso da nossa trajetória. Quando você fala 40 anos atrás, nós tínhamos um outro país, com alguns problemas estruturais que hoje se repetem, se aguçaram, mas se havia algo de interessante ali naqueles anos 80, era talvez, primeiro, a ideia de um contexto abrangente, não muito favorável à vida cultural. Era o Brasil ainda do final, né, da ditadura civil-militar, em que você tinha muita restrição de conduta pessoal, muita restrição de pensamento, mas, a médio prazo, a expectativa de que aquele período sombrio terminasse. Meados dos anos 80, final dos anos 80, você vivia, então, esse limbo entre um período pesado, mas com marcas de decadência, e um tempo novo para começar, que a gente não sabia o que era. Então, pensar esse período sozinho era muito difícil. Eu acho que, até por conta dessa ideia de limbo, é que nós procurávamos nos encontrar. E de maneira aleatória, isso que era importante, né? Às vezes, a arte era um motivador. Quem mexia com cinema, com teatro, com literatura, fazia disso um motivo para se encontrar. E, quase que por um movimento casual, você acabava formando grupos multiculturais. Não era raro que quem mexesse com literatura lidasse com cinema, quem lidasse com teatro mexesse também com artes plásticas. Então, você acabava tendo um processo experimental de convivência em que a ideia fundamental não era cada um caminhar sozinho, mas era caminhar junto. Esse caminhar junto era uma questão meio que de opção existencial. Nós não tínhamos os meios de comunicação que temos hoje, que facilitavam tanto. Às vezes, para conseguir 3 linhas no jornal era quase que uma odisseia. Uma foto de algum de nós numa capa de jornal era uma coisa extraordinária. Publicar em determinados jornais, como o suplemento do JB, quem conseguia chegar lá era o herói do grupo. Então, acho que esse espírito, na verdade, de sobrevivência coletiva, ele se espraiou pelo país. Nós falamos muito de Belo Horizonte, Juiz de Fora, mas se a gente pega São Paulo, mesmo as capitais mais fora do eixo do Sudeste, esses movimentos estavam todos lá. E com essa perspectiva, a gente precisava fazer algo coletivamente. E esse espírito coletivo, acho que ele se manteve ao longo dessas décadas. Nós nos dispersamos, mas sempre reencontramos aí essa perspectiva. É engraçado o Papo conversar com isso, porque ontem vocês ficaram sabendo que o Silviano Santiago ganhou o Prêmio Camões, né?
E um diálogo que eu tive recentemente com ele, que está, inclusive, no YouTube, falando nisso, o YouTube do Sempre um Papo tem quase 600 programas de TV. Quem quiser maratonar lá, fica uns 3 ou 4 meses, fica tranquilo. E o Silviano, eu lembrei disso agora, destacou essa espécie de compartilhamento, além da sua própria especialidade, cruzando as especialidades, que foi uma característica um pouco dessa Minas Gerais, dessa década de 70 e 80, quando dali saíram Klaus Viana, Humberto Werneck e tantos outros, né, que fizeram uma espécie de cruzamento, talvez traçado, talvez também pelo Festival de Inverno da UFMG, que conseguia reunir todas as artes durante um tempo, só parado ali em Ouro Preto, depois em Diamantina, em outras cidades, né? Está muito bairrista a conversa, gente? Não, a gente vai abrir as portas. Tá, né? Daqui a pouquinho melhora, viu? Estou falando. Mas é que de fato, essa tendência de interdisciplinaridade surgiu ali, aquele ponto. E essas pessoas que saíram de Minas Gerais, que foram, de certa forma, formar as mentalidades, né? Se vocês lembrarem um pouquinho, voltar um pouquinho no início do século passado, lembrar que em 24, 25, até 30 saíram de Belo Horizonte, Drummond, Pedro Nava, Guimarães Rosa, por sinal engraçado, o Pedro Nava e o Guimarães Rosa fizeram a faculdade de medicina inteira, né, em Belo Horizonte, e não se conheceram. Eles foram se conhecer no Rio de Janeiro, engraçado isso, né? Enfim, e formaram a mentalidade. Depois, em 45, surgiu uma outra geração, né, Fernando Sabino, Hélio Peregrino e tantos outros que foram para o Rio e que desencadeou ali até na passeata dos 100 mil, né, quando foram as pessoas ali fortes. E dessa seguinte geração saiu essa geração interdisciplinar, né, essa geração que conseguia transitar em todas as áreas, né? Você imagina o próprio Gabeira, né, Ricardo? Fala de tanta coisa, né? Que consegue ter uma área de conhecimento tão expandida, né? Não só porque ele está lá na Globo News, ele sempre foi assim, sabe? Sempre foi essa pessoa. Falei demais? Não, mas é interessante. Eu acho que não é uma questão de bairrismo, né? Acho que quando você fala de Minas, a gente pode pensar de maneira mais ampla. Há um movimento que, nesse momento, eu acho que ele se localiza em determinadas instâncias, determinados territórios. A gente pode pensar nessas gerações de Minas Gerais, mas se você pega o que está acontecendo no Rio, São Paulo, no norte do país, eu ainda estenderia, se você pensa o que está acontecendo na América Latina, né, essa ideia de você trabalhar coletivamente, eu vou fazer um raciocínio bastante objetivo, que me permitam ser bastante simplificado, né? Mas a gente tem que pensar que a década de 70, no continente latino-americano, está tentando fazer um rescaldo de 2 décadas e meia, quase, de fechamento político. As ditaduras na América Latina restringiram muito todos os processos da vida social, né, tanto o criativo, o intelectual, os exílios foram marcas, né, evidentes desse período. Então, você sente, né, isso que a gente fala de Minas, na verdade, é um grande movimento do continente que é formado por várias frentes, pessoas que estão voltando do exílio, né, tiveram experiências múltiplas no exterior, muitos que saíram dos seus países tiveram que se readaptar a condições, né, do exílio, muitos mudaram de profissão. Então, isso, claro, em função da própria necessidade de sobrevivência, desperta no sujeito capacidades e competências que ele não tinha. Então, você tem artistas que vão e voltam com uma feição mais aberta, multidisciplinar. Eu acho que esse é um dado. O outro é que, internamente, no continente, a gente tem que pensar que os movimentos de resistências culturais permaneceram. E nunca foram inertes. E você, quando tem que fazer resistência a condições sociais históricas adversas, a capacidade de adaptação, a capacidade criativa, ela é essencial. Né? Se a gente pensa, por exemplo, nas culturas populares do Brasil, né, nesse mesmo período, elas estão se readaptando o tempo inteiro. Né? Você tem artistas populares fundamentais. A gente tem que pensar que o Oriano Suassuna está em plena atividade nesse período, no Nordeste. Né? Todo o desdobramento do movimento armorial vai do teatro, passa pela música, pela literatura. Então, eu vejo como uma condição histórica mais abrangente que, tendo as suas marcas regionais, na verdade, fazem parte de um momento dramático da América Latina, né, em que os artistas e as pessoas, de certo modo, têm que driblar circunstâncias muito adversas, e, no campo cultural, isso nos obrigou a ser multidisciplinares, quando essa terminologia nem existia. Né? Se me lembro bem, do ponto de vista teórico, esse termo multi, transdisciplinar,
ele chega na Universidade Brasileira na década de 90. A década de 90 que vai, de certo modo, dar uma condição... A gente já era lá atrás. Já éramos, né? Na verdade, acho que o ser humano sempre foi muito disciplinar, né? Eu acho que, em alguns momentos, é que nos disciplinam e passamos a ser monocórdicos, né? A natureza humana ela é muito E disciplinada. é muito curioso que o campo da universidade, especialmente depois na década de 90, tornou os profissionais cada vez menos multidisciplinares, né? A gente viveu um momento contraditório. Essa década de 80, 90, até início aí dos anos 2000, a tônica era justamente o contrário, a aproximação de áreas diferenciadas, né? Você estabelecer intercâmbios de linguagens, formas de pesquisa. A gente tem, depois do início dos anos 2000, aí sim, né? Aí é uma mudança global, não é da Universidade Brasileira, né? Você acentuar os processos de especialização. Isso tem muito a ver, por exemplo, com o mecanismo de distribuição de recursos financeiros. As áreas humanas perderam radicalmente esses recursos, né? As áreas técnicas ganharam mais investimento, até porque puderam se aliar, de certa maneira, mais rapidamente com a disposição das suas pesquisas no mercado. Então, a área, por exemplo, do agronegócio no Brasil se beneficiou diretamente disso. A gente tem algumas áreas de universidades hoje que sobrevivem graças a esse aspecto. Então, a hiperespecialização, nesse campo mais tecnológico, se explica em função dessa necessidade de um mercado mais exigente. Mas uma área como a nossa, que é a área de ciências humanas, ela vive uma situação que eu chamo aí de bipolar. Porque, por um lado, o início dos anos 2000 vem cobrando uma especialização dos profissionais, a ideia de cursos profissionalizantes na área de humanas, né, de letras, de história, como se você formasse técnicos do pensamento e não pensadores da técnica, né, há uma inversão, né, então há uma exigência aí, e, ao mesmo tempo, essas áreas, por sua própria natureza, continuam sendo áreas de diálogo interdisciplinar. Você tem, por exemplo, aí na área dos estudos literários, e aqui eu faço uma chamada para a nossa área, né? Você tem, no início dos anos 2000, uma grande perda de recursos e de investimento. Então, muitos professores, até para manter projetos, tiveram que se especializar em algumas áreas. Mas a própria natureza do objeto literário nos obriga a ser interdisciplinares. Então, você tem pesquisas fabulosas de relação de literatura com sociologia e história, literatura com antropologia, né? Há um campo agora mais em aberto que a literatura e etnografia. Os últimos 5 anos, com a ampliação das redes sociais, dos canais de difusão, né, há estudos literários fabulosos, né, que estão entrando para a área da teoria da comunicação para pensar o objeto literário. Né? Não é por acaso que você tem hoje, né, em grandes prêmios como esses que estão sendo anunciados, obras poéticas que vêm do universo das culturas populares orais. A gente fala muito no Islã, que é o mais visível porque é urbano, mas a legitimação teórica desse campo de pensamento poético só é possível porque, né, as áreas da literatura estão interdisciplinares. O cordel está de volta aí mais do que nunca, né? Então, eu acho que é um cenário que eu gosto sempre de tentar pensar, sempre numa perspectiva local e global, porque a gente fala muito em termos de Brasil, mas os efeitos dessas idas e vindas, né, de investimentos em áreas mais técnicas ou menos técnicas, na verdade, um movimento globalizado que, em países como o Brasil, despontam de maneira mais dramática e mais brutal. Né? Você passa a investir mais numa área e esquece da outra. E as artes e a cultura, elas têm que permear todas as nossas experiências. Então, a gente vive um cerceamento, perda de recursos, mas aí eu vou usar uma imagem da qual eu não gosto muito, mas que é fato em alguns casos. Né? Há uma espécie de sacerdócio de quem lida com a cultura. Eu acho que cada um de nós aqui saberá até onde isso vai. Né? E esse sacerdócio nos obriga, muitas vezes, a fazer coisas que, tendo recurso ou não, nós fazemos. Então, você vê o vigor das formas literárias, uma renovação violenta e fabulosa do espaço teatral brasileiro. Né? Nós temos uma cena teatral hoje em várias áreas do país, né, que nem chegam às grandes mídias, mas que estão gerando experiências fabulosas. Música, né? então? Música, né? Outro dia eu estava olhando uma experiência teatral no Amazonas, com grupos amadores, que estão tomando como referência de palco as aldeias, os territórios tradicionais. Então, aquela ideia de um espaço aberto para o teatro público, né, ele está em pleno movimento. Né, não está chegando para nós aqui como um referencial dominante, mas ele está lá em plena atuação, e ele atua não só na encenação dramática das narrativas, mas ele se desdobra depois em ação social, né, no processo de ensino e aprendizagem, atualização de professores, contato com órgãos de saúde. Então, é um movimento que, se você pensa, ele é culturalmente muito abrangente.
tem aquele alcance local, mas é parte de um movimento mais ampliado. Deixa eu fazer uma provocação. O conceito de utopia, que é um dos assuntos propostos no nosso título da conversa, ele vem ali daquela coisa libertária da década de 60, muito fortemente provocado pelo movimento, claro, contra a ditadura. Agora, a utopia hoje pode ser interpretada à luz dos movimentos sociais, até, em certa medida, assistencialistas? Bom, Afonso, esse termo, acho que ele nos ocupou muito nos últimos 2 anos e meio, né? Ficamos todos paralisados. Aí a pandemia é um fato histórico, cujos desdobramentos a gente só vai entender daqui a algum tempo. Nós somos sujeitos e objetos desse período muito complicado. Eu acho que muitos desdobramentos ainda são muito obscuros, mas me recordo bem que a palavra utopia foi trocada pela palavra distopia. O discurso de fim do mundo, a ideia de que o mundo não volta a renascer, a única voz dissonante em relação a isso foi a voz do Krenak durante todo o tempo, né? Não por acaso os títulos dos livros dele aludem a isso, né? Lições para vencer e superar o fim do mundo, mas porque ele vem de uma outra lógica cultural, a gente pode falar sobre ela depois, mas é um momento assim mais recente em que a palavra utopia parece coisa fora de uso, né? Fora de possibilidade, fora de contexto, até porque nós pensamos nela sempre numa perspectiva muito reduzida, né? Que é você passar de um estado não desejável para um estado desejável. Claro, essa é a noção mais etimológica da palavra. Mas eu gosto sempre de contextualizar quando a gente usa esse termo, porque ele tem um peso muito grande. E eu acho que hoje, se ele parece inaplicável, dadas as circunstâncias que nós temos em várias áreas, pense em termos do Brasil. Eu acho que cada um de nós sabe o cenário que nós vivemos. Você tem a possibilidade de se falsear um passo, cair no abismo. Então, a palavra utopia nem caberia aí. Mas, ao mesmo tempo, há que pensar que você só constrói pensamento utópico em condições desfavoráveis. Não há utopia quando a ordem social ou quando a ordem do desejo estão em pleno funcionamento. Não há utopia quando o sujeito está bem servido, está bem protegido, está bem guarnecido. A utopia é fruto de situações de distopia. Então, nós teríamos, sob essa perspectiva, ao contrário do que se pensa, um cenário perfeito para a construção de pensamento utópico. Para você reverter um cenário que é, sobre muitos aspectos, desesperador, de perda de sentido, de perda de respeito nas relações interpessoais, de perda de projeto coletivo. Então, eu acho que, mais do que nunca, é nesse território da falta aparente de significação que a utopia vai encontrar sua possibilidade de crescer. E aí, sim, vão nascer projetos utópicos, não na perspectiva histórica da palavra. Quando você volta lá à construção utópica do Thomas Moros, ali é um outro contexto. Você tem a Europa também destroçada, mas a utopia surge como uma projeção imaginária. Hoje, a gente tem que pensar em utopia como projeção real, como projeção histórica, ou seja, tem uma sociedade extremamente desfavorável para alguns grupos. Essa desorganização ela é material, ela é pensada, ela é construída, ela é fruto de projetos objetivos. Então, a utopia pode se tornar também um projeto objetivo de alteração desse mundo social. E aí implica, em função de determinados grupos sociais, visões muito particulares. Penso, por exemplo, na chamada situação das populações originárias. Uma utopia hoje, a partir das populações indígenas, ela é plenamente viável a partir de coisas muito objetivas. É demarcação de terras. Isso não é um dado subjetivo, é um dado concreto e uma ação política. Isso vai permitir o quê? A partir da garantia do território, o desenvolvimento de uma série de ações, desde a garantia da integridade física, eu poder ir e vir, circular, até a relação entre as pessoas que estão nesse território e até a projeção dos valores dessas culturas para fora desses próprios territórios. Hoje, por exemplo, se você tem no Brasil uma população originária segura no seu território, é a partir dali que vai surgir, na minha perspectiva, o pensamento mais vanguardista em termos de preservação ambiental. Não vai estar nas academias. As academias, nesse ponto, acho que nós já demos uma contribuição que não foi suficiente para a preservação ambiental. Por mais que tenhamos feito, por mais que continuemos a fazer, mas há lições hoje práticas de apropriação e domínio do território que só essas comunidades têm. Uma noção de economia, de uso do território, de localização nele, isso pode vir só dessas comunidades. Por isso, a necessidade de ouvi-las não só como testemunhas de um tempo, mas como agentes de um tempo. Daí a necessidade da eleição
de deputados estaduais e federais de comunidades originárias, porque é a partir dali que vão partir projetos concretos. Então, nesse caso, eu acho que a utopia contemporânea, só para fechar essa etapa, ela é não só a ideia de projetar um mundo melhor do que se tem, mas a aposta na realização desse mundo. Então, não é uma utopia de longo prazo, ela é de curto prazo. E literatura nesse contexto? Eu acho que é um dos grandes dramas. Eu estive aqui em São Paulo 2 semanas atrás, e era num congresso internacional em que um dos tópicos que se discutia era exatamente como que na América Latina você tem várias relações de convivialidade e algumas muito desfavoráveis. Então, você tem uma convivialidade, por exemplo, difícil entre populações de baixa renda e ocupação do território. Essas populações são excluídas, são exploradas. Então, um dos temas discutidos é exatamente esse, como inserir no histórico da cidade, de maneira humanizada, pessoas, grupos sociais que não têm condição sequer de construção da própria casa, algo muito básico. Claro, isso vai depender de políticas públicas. E a literatura entrava como nessa discussão? Primeiro porque, quando você trabalha com essas comunidades excluídas, uma boa parte delas não está inserida no processo formal de educação. Não é a população que está escolarizada, que tem um projeto contínuo de entrada e permanência na escola. Então, são populações nas quais o domínio da oralidade ainda é fundamental. Você frequenta áreas periféricas do Brasil hoje, e a pandemia agravou, o índice de escolaridade abaixou muito. O Lula tem falado muito aí, como vamos recuperar o tempo que essas crianças perderam em 2 anos de pandemia. Quem é da área de educação sabe que não são 2 anos, é uma década, pelo menos. Isso somado a uma precariedade histórica, estrutural, que já estava lá. Pois bem, nesse momento, a literatura das tradições orais que essas comunidades têm, que não é a literatura no sentido mais acadêmico, como a gente tem na literatura escrita, formação de leitura, de autor, leitor e público, mas essa literatura da vida convivial. A história contada, a música feita na esquina, a conversa em casa, esse falar cotidiano dessas comunidades periféricas, carregado de estruturação estética, que muitas vezes nós, como autores, vamos lá, e aí sim nos apropriamos, a gente vai lá e puxa para a literatura escrita. Essa estrutura literária, reconhecê-la e compreender como ela funciona hoje, ela pode ter para essas comunidades um papel crucial, porque é um domínio de produção não só de linguagem, mas de produção de pensamento, e inclusive de geração de uma percepção utópica do mundo. Então, era um pouco sobre isso que a gente falava. A literatura, nesse momento, ela tem que entrar como conceito de literatura expandida. Para lembrar aqui o nosso amigo lá de Belo Horizonte, o Ricardo Aleixo, que usa muito esse termo. Ele pensa na literatura corporal, na performance, no canto, no teatro, dança, tudo em conjunto. Mas pensar a literatura expandida, nesse caso, é considerar não só a ideia autoral, mas dessa grande faixa de população que consegue articular sua visão de mundo numa perspectiva dialógica, discursiva, que está aí circulando. E a gente precisa tomar contato com isso. Pensar isso como literatura é uma forma utópica. É um desafio teórico, é um desafio editorial, é um desafio, inclusive, do ponto de vista educacional. Como é que eu vou conseguir discutir num espaço acadêmico que uma textualidade como aquela que se produz nos saraus de Islã não é só uma textualidade de engajamento social, mas uma proposição de modelo estético. Porque se as categorias que eu tenho de modelo estético são as da literatura escrita. Essa literatura oral vai pedir uma outra categorização. Então, fica um esforço muito grande também que a gente tem que fazer. Quando você pensa hoje, por exemplo, que é um avanço ter as letras de música dos Racionais MCs como livro de vestibular, a gente comemora, é claro, é importante. Mas só pôde entrar quando se transformou no livro dos Racionais MCs. Há uma passagem sutil, mas só pode ser pensada como material de vestibular quando virou livro. E, anteriormente, todo o processo comunicacional já estava lá, até com um alcance de público muito maior. Então, a literatura, eu acho que, de novo, eu penso, para mim, muito bom esse momento, porque eu gosto de escrever nas contradições, eu gosto de escrever nos momentos de crise, porque aí você tem situações que tem que resolver. E a literatura, acho que hoje, ela tem uma dessas encruzilhadas, é expandir o seu domínio de expressão e a forma de pensar o que é o literário. Nossa, tanta coisa. Vamos dar uma paradinha e fazer o combinado, como diz o outro, a gente tem uns combinados, gente, agora. Queria que você falasse um pouquinho de cada
dos 4 livros, que o Edmilson é muito modesto, sabe? No mínimo 4 livros de cada vez, entendeu? Que ele faz. 3 de poemas e 1 de um ensaio. Sinal, cadê o Cid? Tinha outro, né, Cid? Cadê ele? Tinha que ter mais um, né? Não ficou pronto, tem mais um de poemas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da Vida Não Funciona como Relógio. Afonso passa o livro citado para Edmilson. Antes de falar de cada um dos livros, acho que eu gosto de pensar que a gente é sempre fruto de experiências históricas complexas, né? Quando você brinca que escrevo muito, não é que eu escreva muito. Eu parto muito daquela ideia de que o sujeito da modernidade é um sujeito fracionado, fragmentário. Nós somos muito fragmentários. A gente não tem tempo, às vezes, de dar vazão e voz a todos esses sujeitos. E eu acho que o que eu tenho feito não é uma experiência pessoal, é uma experiência histórica. Então, a minha obra é um pouco fruto disso. São várias vozes que tentam falar simultaneamente. Então, quando os livros aparecem, na verdade, eles são frutos de trabalhos de já uma década ou mais atrás. É o caso dessa fase agora, em que eu retomei, por exemplo, a publicação dos livros infantis e infanto-juvenis. Eu já te conhecia assim, né? Exatamente. Né? A minha última publicação infanto-juvenil é de 2013, mais ou menos. Então, estava parada, mas os livros estavam sendo escritos, e saíram agora 2 edições simultâneas. Uma pela Quelônio, que é A Vida Não Funciona como um Relógio, esse livro que está aqui, e que é, na verdade, um livro que trata de, no fundo, retomar uma experiência lírica que nós, adultos, fomos perdendo com o tempo, né? De falar de coisas básicas, modestas, né? Das coisas do dia a dia, o pé de laranja, a flor do ipê que cai na rua. É tudo tão banal, mas é exatamente nessa banalidade que o livro procura buscar uma experiência sensitiva. Mas de qual história, dos seus casos, que essa ideia surgiu? Na verdade, esse livro aqui tem como fonte de referência uma das nossas autores fundamentais, que é Cecília Meirelles. Cecília Meirelles foi aquela autora que eu li quando estava aí no 3º ou 4º ano, né, no Fundamental, daquela série dos bichos da Cecília Meirelles, né? O pernilongo, que faz o ó, o bilongo, coisas desse tipo. Então, a técnica de pegar o básico e produzir, né, o sofisticado, isso vem muito da Cecília, isso com certeza. O outro livro infantil que está saindo, esse realmente para um público de idade menor, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu segurar os outros aqui, me dá aqui. Edmilson pega outros livros na mesinha de apoio. Tem um aqui que tem que ser por último. É o livro que está saindo pela FTD, né? Edmilson mostra o livro Cada Bicho, um Seu Canto. Pelo carinho. É, na verdade, um livro que tem como referência a poética do Garcia Lorca. É o meu primeiro livro infantil, na verdade. Uma amiga muito querida à época, aí, no final dos anos 80, me deu de presente uma pequena antologia com poemas do Garcia Lorca, que foram extraídos da obra dele para o chamado público adulto. Então, foram selecionados aqueles fragmentos em que, teoricamente, caberia para o leitor jovem. É um livro fascinante, uma edição pequena, espanhola, e, a partir daí, eu comecei a trabalhar, e é onde, na verdade, vem o meu estilo de literatura para o público jovem, né? O Lorca é um poeta extremamente sofisticado, para trabalhar com ritmo, rima, musicalidade, mas ele tem uma técnica que eu acho fascinante, que é a suspensão do pensamento, em muitos dos poemas do Lorca. Ele faz o enunciado da metade de um conteúdo e o leitor que imagine a segunda parte. Tá? E esse livro, Cada Bicho no Seu Canto, trabalha exatamente com isso, né? Não é cada bicho no seu lugar, mas é cada bicho no seu modo de falar. E aí o leitor tem que adivinhar um pouquinho o que são essas falas. Né? Bem, agora você pode falar sobre esse. Bom, dos livros de ensaios, então é outra persona que entra em cena, né? Sai o autor de literatura infantil. É um texto teórico que, na verdade, é fruto da minha tese de livre-docência e que é uma proposição para repensar alguns aspectos da literatura brasileira. Nós temos um campo cultural tão diversificado, né? Falamos tanto a respeito disso, mas muita da nossa prática teórica literária, claro, é importante dialogar com as teorias externas, mas ainda reproduzimos muito autores estrangeiros aplicando a condições literárias do país. E a gente tem um manancial cultural tão diversificado que pode, às vezes, fornecer esses dados. Então, eu parto de uma referência cultural bem conhecida. Edmilson mostra o livro Entre Orfeu Exu e Exu Novo. Frisando sempre essas referências africanas na diáspora, então, num processo de dispersão. Então, é pegar matrizes culturais africanas não como totalidade,
não como valores absolutos, mas como valores fragmentários. E desse repertório tão vasto, escolhi especificamente a figura de Exu, que é também um orixá comentado, conhecido, às vezes analisado de maneira muito equivocada, mas eu vou trabalhar com ele partindo não da figura em si, mas do princípio de ação que ele tem. E qual que é o princípio de ação de Exu? É pensar o mundo sempre pela contradição. A nossa lógica da estrutura social ocidental é pensar o mundo pela oposição e síntese. Então, se eu tenho noite, o contrário da noite é o dia, a síntese seria alguma coisa entre o dia e a noite, que é a madrugada. É muito a nossa lógica de pensamento. Mas a lógica de ação de Exu é lidar exatamente com a contradição. O mundo é a contradição. Nós somos a contradição. E viver a contradição é um dos desafios maiores, porque nós temos essa ideia de sempre mostrarmos para o outro a face que nós escolhemos como melhor. E a contradição é a exposição de quê? Das nossas tensões contínuas. A sociedade brasileira é uma sociedade tensionada o tempo inteiro. Então, a partir dessa lógica, eu criei 2 conceitos teóricos para pensar a literatura do país. É claro que é um modelo, e, como qualquer modelo, ele é relativo. Um modelo que eu chamo de Orfeu-Exu. Há um aspecto da figura de Exu que repete infinitamente uma mesma mensagem. Então, o que seria uma literatura Orfeu-Exu? É aquela literatura que repete estruturas estabelecidas. E só para deixar aqui como um problema para a gente pensar, não vou desenvolver, mas recentemente veio à tona a polêmica no Brasil sobre a volta do regionalismo no nosso romance. Isso tem gerado muita polêmica aí nas redes sociais. Para muitos é uma discussão desnecessária, é um retrocesso, o que se faz hoje não é mais o regionalismo, mas, em certas expectativas estruturais, não há demérito algum em que esse regionalismo possa ter voltado. O regionalismo de 30 se propôs a ler o país numa perspectiva, mas não esgotou as temáticas todas, não se limitou a discutir todos os assuntos. Então, se há uma volta de um certo aspecto regionalista, eu acho que é importante pensá-lo, sim. Até porque certas estruturas regionais do país não mudaram. Elas, de fato, se reergueram e se tornaram mais profundas. Pensar a relação de pobreza e riqueza no Brasil hoje, em certas regiões do interior, é voltar não à década de 30, mas é voltar ao século XIX. Então, se há uma literatura que vai discutir isso, estruturalmente, não há por que renegar que há um vínculo histórico entre essas autorias. Então, o conceito de Orfeu-Exu trabalharia com essa ideia de que, às vezes, repetir é importante para entender processos históricos que não se resolveram. O outro conceito que propõe o derivado é chamado de Exu Nouveau, que vai no sentido complementar. Ou seja, às vezes é importante não só repetir, mas mudar dentro da repetição. Então, há uma série de problemas na sociedade brasileira hoje que talvez a nossa literatura não esteja abarcando, ou não esteja querendo acordar para ele, ou não percebeu ainda que é preciso gerar uma linguagem para ele. Nós falamos agora há pouco dessas inúmeras identidades pessoais e coletivas que a sociedade brasileira tem observado mais recentemente, seja de gênero, seja de etnia, seja de faixa etária. Que literaturas estão falando desses temas todos, sem reproduzir estereótipos? Porque eu acho que falar só do tema não é suficiente para reconhecer a pluralidade dele. Quando você muda de um tema para outro, a mudança só se percebe na estrutura da linguagem. Que linguagens tem usado hoje para falar de populações afrodiaspóricas? Eu acho que é um desafio, um dos maiores. Muito do que nós temos escrito como literatura afrodiaspórica moderna, para mim, ela ainda é do século XIX. Está mais para Orfeu-Exu do que para Exu Nouveau. Então, é preciso, em algum momento, recuperar, inclusive, aquela ideia de uma literatura experimental. E toda a literatura experimental, em geral, ela vai contra o público, ela vai contra o leitor, porque técnicas estão sendo propostas para sensibilidades que ainda não são decifradas. Então, o leitor acaba se afastando dessas linguagens muito exigentes. Elas ficam muito num circuito menor, elas são literaturas muito metalinguísticas, elas vão confrontar, na verdade, o conforto que o leitor, às vezes, busca no texto. Eu posso citar só um exemplo aqui que eu acho importante, um autor aqui de São Paulo, que é o Alain da Rosa. Quem que é? O Alain da Rosa. Ele tem um livro que é pequeno, um livro de contos, chamado Reza de Mãe. Esse livro saiu, circulou pouco, as pessoas não têm lido muito nem comentado,
Mas é um livro interessantíssimo para pensar a partir do conceito de Exu Nouveau. Porque o que aparece lá no livro não é a descrição da vida periférica, é a tentativa de exposição de como que o sujeito daquele território articula sua visão de mundo e seu pensamento. É um livro de filosofia, é mais do que um livro de histórias superficiais. E isso, às vezes, para o público que espera, né, de um autor de periferia, a descrição da realidade que eu já conheço, gera um certo distanciamento. Né, gera um certo distanciamento. Então, esse livro, de algum modo, né, esse livro de ensaio, faz essas provocações. Às vezes, para você renovar uma tradição, é preciso contrariar a lógica do mercado, né, o desejo do público. É aquele momento em que a literatura recupera o direito de ser ela mesma, né, fazer exercícios que ela não faria como uma literatura mais politizada ou de caráter mais sociológico. Então, como é um livro de ensaios, ele não é um livro definitivo, né? É um livro para discussão, para debate, coisas assim. Bem, neste momento, hoje, Milton Nascimento completa 80 anos. E acontece a coincidência, né, feliz coincidência, do Edmilson estar lançando aqui o Som Vertebrado, que é o livro dedicado para ele. Então, Edmilson, não está sendo transmitido ao vivo, mas está sendo gravado. Então, tudo que você falar, naturalmente, daqui a pouquinho, vai chegar nos olhos e no coração do Milton. Afonso passa para Edmilson o livro O Som Vertebrado. Bom, esse é daqueles livros, né, mostra aí para o pessoal, que demora mais de uma década para ser trabalhado. Edmilson mostra o livro O Som Vertebrado. Mas é um projeto do início dos anos 2000. E é uma história curta, ponto só para situar um pouquinho o projeto, pessoal, porque você sempre brinca, né? A gente escreve demais, mas eu demoro a escrever. Eu me lembro de um professor amigo lá da universidade que dizia, né, eu sou cartesiano, eu vou devagar, mas sem pausa. Então, eu vou muito devagar, mas a pausa ela raramente acontece. E esse livro, na verdade, é um projeto que nasceu em 2000. Eu estava morando fora do Brasil, tinha viajado para fazer pós-doutorado, estava morando em Genebra. E era um período interessante da música brasileira na Europa, né? Se ouvia muito a obra do Milton Nascimento, né? Caetano era muito escutado, Gil, mas havia, principalmente na França, né, uma atenção muito grande para a obra do Milton Nascimento. E era curioso, porque você ia, às vezes, nos bares, e, às vezes, nos locais de encontros, e quem escutava Milton Nascimento, claro, além da própria população da Europa mesmo, eram muito imigrantes, né, imigrantes africanos na França, na Suíça francesa. O Milton, naquele momento, tinha sido abarcado com uma grande voz da afrodiáspora. Ele não era um autor latino-americano, né, ele não era um autor brasileiro, ele era o autor de uma população, né, oriunda do continente africano, que se dispersara pelo mundo. E o que era interessante, né, as pessoas, claro, não estavam atentas à letra da música, mas havia uma percepção filosófica da sonoridade do Milton, que criava não uma ideia de integração de todos os africanos do mundo, mas uma consciência de que todos os africanos no mundo não são iguais. Então, é um pensamento pela dispersão, pela oposição, né? Todos os africanos no mundo, dispersos, não são iguais, são diversos. E a música do Milton passava isso. Então, era muito interessante conversar com gente do Senegal, do Mali, do Benin, né? Inclusive que vem o pessoal do Benin usar mais, às vezes, a musicalidade de língua inglesa, né? O pessoal do Senegal de língua francesa, mas não se importavam com o português. Era o instrumental da voz do Milton, sobretudo, né? A voz dele, que gerava essa consciência de que nos dispersamos no mundo, temos pontos comuns, mas somos cada vez mais diferentes. É um pouco o contrário do pensamento pan-africanista. O pensamento pan-africanista diz o oposto, né? Somos dispersos no mundo como africanos, mas somos comuns, né? Um povo só. Então, eu achava interessante essa releitura da obra do Milton. Então, eu comecei a escutar toda a discografia dele. É claro, pela saudade do país e tudo mais, né? Um frio tremendo, 6 meses sem sol, mas havia essa problemática que, do ponto de vista do pensamento, me interessava muito, né? Não era o samba brasileiro, né? Não era o ritmo da escola de samba, mas essa voz, né, do Milton, essa voz de câmara, essa voz intimista que o Milton tem, que levava as pessoas a pensarem de maneira tão aprofundada nessas relações. Então, a ideia, no fundo do livro, não era reescrever o Clube da Esquina, mas pegar um elemento, né, dentre os muitos que formam a música do Clube da Esquina, que é essa ideia de uma longa viagem que você faz. Aqui, quem viveu o final dos anos 70, meados dos anos 80, sabe o quanto eram importantes as viagens psicodélicas, né?
um país soturno, do sufoco. Às vezes a viagem psicodélica era fundamental, e muito do instrumental do Clube da Esquina leva para isso. Né? Se a gente pensar num grupo importante que trabalhou com Milton, que se chamava Som Imaginário, né? E o Som Imaginário tem participação em uma das músicas mais importantes do Milton, que me deu o título de um dos poemas do livro, né? Que é A Matança do Porco. Né? Quem tiver a oportunidade, pessoal, de escutar essa música como instrumental, é uma experiência fabulosa. Né? É algo entre o rock progressivo, né? Algo entre o rock progressivo, a sonoridade regional e um mergulho num vazio inexplicável. Então, a música é toda sensorial. E, a partir, então, da audição dessa discografia toda do Milton, a minha preocupação, quando comecei esse projeto, era o quê? Criar, na verdade, um livro de filosofia. O livro está em forma de poema, mas é um livro de filosofia. E ele tem 4 partes muito específicas. Começa com a ideia de um mundo em colapso. Minas é só metáfora desse mundo em colapso. Esse início dos anos 2000, a gente está assistindo na Europa, o Brasil demorou a perceber isso, uma chegada muito forte dos imigrantes, que se tornam vítimas depois dos naufrágios que estão aí até hoje. Eu vi isso de perto lá, a gente conviveu com muitas pessoas nessa condição. Então, essa ideia de que Minas está em colapso, mas é o mundo que está em colapso. Então, a primeira parte do livro fala dessa destruição das fronteiras. Uma segunda parte é essa odisseia desse sujeito contemporâneo fracassado e sem lugar, que tenta voltar a um lugar de origem. E esse lugar de origem, aí sim, é uma localidade perto de Belo Horizonte, inclusive, onde eu fiz trabalho de campo nos anos 90, um povoado chamado Pinhões, uma comunidade familiar que tivera um passado, entre aspas, glorioso, quando reunia a família inteira para as festas devocionais. Mas essa família se dispersou. E havia um senhor que dizia o tempo inteiro, eu quero cantar, mas não tenho mais meus companheiros. A gente escreveu a história desse drama de uma família que se dispersa. Então, aquele sujeito que volta buscando um elo perdido, o elo perdido não está lá. O desencanto aumenta. A terceira parte do livro é o quê? Se chama escavações. Eu vou escavar onde? Então, quanto mais eu escavo para reconstruir, às vezes eu mais exponho as ruínas. O que eu descubro como meu elo perdido, na verdade, já é uma ruína. Então, as 3 primeiras etapas do livro são, na verdade, uma discussão dessa condição do sujeito contemporâneo de não ter lugar em lugar nenhum. De não ter lugar em lugar nenhum. A última parte, aí sim, ela vai dialogar frontalmente com o Clube da Esquina. É uma parte realmente psicodélica. Há um poema lá que toma como título uma placa que estava num ponto de ônibus, que eu vi na cidade lá antes de fechar o livro, e a placa dizia, ponto de ônibus desativado. Então, a gente não pode ir para lugar nenhum. O ônibus não passa mais, eu não vou para lugar nenhum. E aí ficava a questão filosófica. Você não tem o ônibus para ir para onde eu vou. Eu tenho que ir comigo mesmo. Então, essa última parte explora essa ideia de um sujeito que tem que ir por si mesmo. Aí vai criticar as receitas prontas, as possibilidades de alguém guiar a nossa vida. Embora trabalhe muito com a ideia de uma transcendência, não é religioso, há uma crítica à religiosidade fácil. Há uma aposta muito grande nessa ideia de que nem sempre a gente precisa ter destino para chegar. E a gente vive numa sociedade que tudo tem que ser planejado. Então, a última parte ela é totalmente contrária a um certo modelo de vida que a gente tem. E começa, só para concluir, essa parte se chama Porta Étoile. E esse título é muito importante. Porta Étoile faz uma referência a uma comunidade que vive na África Ocidental, entre o Benin, mais ou menos. É um grupo chamado Dogon. Os Dogons. É uma comunidade muito complexa. Ela começou a ser estudada pelos franceses no início do século XX. Há um antropólogo chamado Paul Griol, que conviveu muito tempo com essa comunidade Dogon, e descobriu, entre outras coisas, que eles tinham uma capacidade de leitura da constelação de Sírius, que os cientistas foram comprovar depois por métodos científicos. Movimento, lucilação, aproximação da Terra. E é um mistério como eles faziam esses cálculos. É um mistério como os Dogons faziam esses cálculos. E eles tinham uma prática de esculpir nas portas das casas as histórias que contavam. Então, uma história em quadrinho esculpida na porta. Então, no fundo, cada porta de casa não era uma porta, era um portal. Abrir uma porta era abrir para uma consciência cósmica, para uma consciência indefinida. E essa Porta Étoile, que é a última parte do livro, é mais ou menos essa proposição. Quando a gente já não tem lugar nenhum para ficar, aí tem que fazer como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E vamos ver onde a gente vai chegar. Você não quer ler um poeminha só dele, não? Podemos,
Está tão lindo. Pode, gente. Para a gente fechar, né? André chegou atrasado, né? Você acha que eu não registrei aqui no meu caderninho, não? Você não precisa nem falar o tanto de hora que você chegou atrasado, viu, Marcelo? Bom, já que eu falei no ponto de ônibus, pessoal, é um poema menor. Os poemas são longos porque eles são proposições filosóficas, né? De questões para serem pensadas. Pode amassar que o livro é meu mesmo. Não, depois você vai me devolver. Não vai mostrar. Ponto de ônibus desativado. Obrigado. Quem puder, embarque em si por meia passagem. Muitos ficam pequenos para o mestre parecer grande. Se afogam no esterco para o mestre ter uma guirlanda. Multas, ofertas, joelhos ralados, menos trigo e sal, bordam a suma dos conselhos falsos. Agora, bem no topo, a subida começa. O que se fez antes, exercício para o fêmur, não permitiu ao pensamento pausar à beira do açude. Diante do que não se escala, inventam-se regras para insultar o canto. Quem puder, embarque com os lêmures entre o lusco-fusco e agar, de lugar nenhum. Mas isso já é uma placa, um elogio aos olhos desamparados. Quem puder, embarque sem checar o pedágio e a latitude, com um pão apenas no bolso sem costura. Embarque em si, quem não quiser um peso morto, e se quiser uma casa que seja porosa. Mas, outra vez, isso é já um conselho ao redor do pescoço. Então, na verdade, é um livro de desistências, de não conselhos. E o Milton Nascimento entra onde nesse livro? Exatamente nessa perspectiva, né? Você pega certas letras do Milton e certas proposições sonoras dele, em que a ideia é você não chegar a lugar algum. Eu penso aqui, por exemplo, numa letra como aquela que vai falar da estrada de ferro que ligava a Bahia a Minas, e Minas ao litoral. Para quem é nostálgico do mar em Minas Gerais, sabe o quanto que essa letra pesa. A estrada de ferro ligava a Minas, a Bahia e Minas ao litoral. Mas o que a canção canta, na verdade, é a perda. Né? É a saudade do que nunca tivemos. Aquilo que você já não tem, o que a gente nunca teve. Então, não é uma canção de consolo. Ela é, na verdade, aquela ideia de que você precisa conviver com a ideia do próprio vazio, que não tem nada a ver com o modelo de uma sociedade burguesa, urbana, em que a gente tem a promessa do conforto. E se o conforto não vem, você se frustra. Né? Então, esse tipo de proposição que perpassa muito a obra do Milton é que seja talvez um dos grandes estranhamentos. As pessoas, às vezes, não percebem. Às vezes, não percebem. Tal é o encanto mavioso da voz do Milton, mas, quando você vai na letra, às vezes, a letra ela é como está na primeira canção de sucesso dele, que é a Travessia. Se a gente voltar à Travessia, na verdade, é um canto sobre a perda, mas não a procura da solução. Como é que você aprende a conviver com a perda? É um exercício para o qual a gente não está tão preparado ainda. E eu acho que isso é uma maneira que eu chamo, por exemplo, de uma espécie de contra-filosofia. É contra-filosofia, você pensar o mundo pelo contrário. Às vezes, as faltas é que nos fazem, e não as presenças. Tu vai começar a contar casos, não? Eu tenho um caso para contar. Mas podemos, Afonso. Muitos deles. Primeiro, assim, de deixar, manifestar a alegria que eu tenho, eu fiz o Festival Literário de Araxá totalmente, no dia 13 de maio, totalmente voltado para a questão do negro, propositalmente, e aí veio o convite do SESC para fazer essa curadoria. E eu digo e repito infinitas vezes a colaboração, a entrada, digamos assim, na cultura brasileira nos últimos 5, 6 anos, talvez mais 10, vigorosamente dos romances escritos por pessoas negras, o tanto que isso está mudando o panorama de visão filosófico, mesmo chamaria de holístico, da visão do campo brasileiro. E aqui eu cito a Eliana Alves Cruz, né, Érica? Quando ela contou aquela história do Cais do Valongo, que não está nos livros, né? Que é a história terrível, né? De que ali, não sei se vocês sabem, ali foi onde chegou os primeiros navios. E, obviamente, os escravos que vinham, aliás, as pessoas que vinham
nos barcos, né, morriam as crianças e as mulheres, que são mais frágeis. Só a maioria dos homens que sobreviviam. E ali fez-se um grande cemitério, no Cais do Valongo, né, um grande cemitério que iam chegando e julgando os corpos ali, até socados, assim, em certa medida, para caberem todos. E, recentemente, foi feito um estudo que descobriu que 70% das pessoas que estão ali são crianças, jovens e mulheres. Então, fica evidente um imenso genocídio provocado por esse momento da vida brasileira, né? Então, tanta coisa que... E dessa circunstância surgiu o livro A História do Crime do Cais do Valongo, que é um romance policial, né? Se você tentar enquadrá-lo num gênero. Então, assim, sem pergunta, queria realmente que você falasse um pouquinho dessa... Bom, Afonso, há tanto o que dizer, né? É aquela ideia, quando a gente escava, há muito o que conhecer. Eu gosto de partir de uma expressão que, para mim, é muito cara, para detonar um pouco as nossas reflexões. E que não é nenhuma expressão de novidade, né? O Brasil é um país cruel. Extremamente cruel. Né? A história do Brasil moderno é a história da crueldade. Né? Eu acho que nós não vamos ter que escrever a história da crueldade. Claro, não é uma qualidade específica da sociedade brasileira, né? Se a gente olhar as sociedades humanas de um modo geral, a crueldade está lá. Mas eu acho que, entre nós, como nunca, a crueldade tem um peso, dada a sua violência extrema e o seu profundo processo de negação. Você tem vários países aí em que a violência faz parte da história do país, mas você tem um mecanismo de análise, de uma psicanálise da própria vida social baseada na violência. Mas o Brasil não admite isso. Jamais admitiu. Não é um fato de agora, mas nós incorporamos, da parte dos violados e da parte dos violentadores, a ideia de que é possível você conciliar, enquanto os fatos continuam se desenvolvendo. Então, isso só acentua o grau da crueldade. O fato em si já é relevante, mas a negação dele amplia isso muito mais. Então, você acaba criando uma série de relações sociais baseadas em vínculos de falseamento. Eu não vou dar exemplos aqui, todos nós sabemos, o quanto que, para nós, expressões do tipo morder e assoprar são mais do que expressões populares. São modos de vida. É sinal de que você pode violar e depois dizer que não violou. Você pode matar e depois dizer que não matou. Você pode continuamente ter esse tipo de atitude, e ele se torna uma atitude socialmente aceitável, que acontece desde as microsituações às macrosituações. Quando a gente pensa nas macrosituações, eu me detenho só nelas, eu acho que o Brasil, em relação às populações africanas, tem um país ainda para ser totalmente, não só redescoberto, mas reescrito literalmente. A cada capítulo que você conta do processo da escravidão e seus desdobramentos, um país ou outro aparece. O Joel Rufino dos Santos ele tem um texto muito interessante, é aquela antiga coleção de livros, O que é racismo, o que é natureza, o que é meio ambiente. No livro dele, O que é racismo, para essa coleção, ele narra, a partir de um documento histórico do Museu Nacional do Rio de Janeiro, uma chegada de escravizados no Porto do Rio. Já que a gente falou do Valongo, vamos pegar essa documentação, mais ou menos da mesma época, em 1846, meados do século XIX. E ele fala que chega um grupo de escravizados, claro, a maioria cansado, quebrado, machucado, com a cabeça baixa, mas há um registro de um documento que fala de um desses indivíduos que estava com a cabeça erguida. Um desses indivíduos. E o João Rufino coloca a seguinte situação. A historiografia dos negros no Brasil foi contada daqueles que chegaram de cabeça baixa. Nós nunca conseguimos imaginar em contar a história daquele que chegou com a cabeça erguida. Então, é o momento em que duas portas se abrem, uma para a literatura e uma para a historiografia. Para a literatura, criar textos imaginários do que seria esse país, pensado por esses sujeitos que continuaram com a cabeça erguida. O José Saramago tem um exemplo maravilhoso disso, lá no livro Levantado do Chão. E dá um exemplo do que pode ser feito ficcionalmente. Ele narra a prisão de um líder sindical, do meio rural, que é espancado nos porões da polícia e o rosto dele é julgado no chão. E vão passando as formigas, todas passam de maneira indiferente. Mas tem uma que, em algum momento, levanta a cabeça e olha o rosto daquele operário que foi massacrado. Aí o Saramago se pergunta, e se a gente contar a história dele do ponto de vista da formiga que levantou a cabeça e olhou? Vai aparecer uma outra história.
e não das formigas que passaram indiferentemente. Então, nós temos todo um campo imaginário para a literatura brasileira, né, construir essas situações, né, que podem ser literalmente ficção, do sujeito que chegou com a cabeça erguida. Há livros interessantes sobre isso que estão bem esquecidos. Há um historiador gaúcho chamado Júlio José Chiavenato, ele tem um romance chamado, se não me falha a memória agora, né, O Tesouro do Achuí. O Tesouro do Achuí. É um fato histórico real do Maranhão do século XVII, em que várias expedições entravam pela floresta amazônica procurando uma cidade de ouro perdida. E ele pega esse fato e vai colocar como líder da expedição um escravizado mentiroso, né? Um guia falseador. Então, vocês imaginam o que seria essa história da cidade contada por um sujeito que é guia, mas, à maneira do Tiresias, ao invés de dar a verdade, ele dá pontos de enigmas para as pessoas terem que decifrar. Então, a expedição, no fundo, é uma metáfora de um Brasil que poderia ter sido e nunca foi, né? Porque os nossos guias sempre foram muito diretos, né? Muito corretos, muito moralistas. Mas esse guia imaginário está lá. E é um roteiro maravilhoso para se pensar, inclusive, numa filmografia depois, né? É um Macunaíma já bem interessante, né? Do ponto de vista da história, o que acontece? Nós temos todo um campo documental ainda para ser explorado, levantado, analisado, para reconfigurar, né? E eu penso que, por exemplo, numa linha historiográfica no Brasil que teve muito em voga no final dos anos 90, mas hoje nós abandonamos nas universidades, que é a chamada historiografia das mentalidades. É uma linha historiográfica fascinante, porque ela vai partir não dos grandes monumentos, dos grandes documentos, mas, simplificando muito aqui, vai partir das experiências básicas da vida cotidiana. Então, por isso, a descoberta do cemitério do Cais do Valongo é tão importante. Às vezes, pensar a historiografia de uma comunidade, de um grupo social, a partir dos alimentos que as pessoas comiam. O alimento é uma estrutura social. Não, falando em alimento, só te cortando, a Eliane Alves Cruz postou no Twitter dela que ela está fazendo uma pesquisa numa fazenda do interior de Minas Gerais. Exato. E a fazenda, você leu isso? Eu li. A fazenda é imensa, 30, 40 quartos. Mas a sala de jantar dos homens brancos ficava debaixo do centro da masmorra, onde ficavam os escravos da noite. Por quê? Porque os escravos embaixo da sala de jantar traziam o calor que eles precisavam. Não, esse é um dado, por exemplo, que a historiografia das mentalidades levaria em conta, né? Isso está repleto. Você pega, por exemplo, né, aqueles permanentes trabalhos de restauro em cidades históricas do Brasil. Em Ouro Preto, tem coisa de 10 anos atrás, numa raspagem da matriz de Nossa Senhora do Carmo, se descobriu uma série de conchas, né, de origem marinha. Aí veio o eterno problema, né? Os escravizados de Minas Gerais, né, nunca tiveram vinculação com comunidades iorubás ou nagôs, eram todos bantus. Mas estava lá, na verdade, o quê? Né? Depois se constatou que há um fluxo de escravizados em Minas Gerais de origem nagô, sim, né? Que cultuavam os orixás e eram simbologia de entidades marinhas, eram simbologia de Iemanjá, num altar católico. Tá? E isso muda a configuração toda da percepção dos grupos escravizados que chegavam a Minas. Né? Você pega, por exemplo, a matriz de Tiradentes. As pessoas não se dão muito conta, mas quando você sobe a escadaria, às vezes debaixo das escadas tem uns respiradouros, né? Então, respiradouros. Muitas daquelas construções foram soterradas depois, mas eram porões. Eram locais de fugas de escravizados. Eles ficavam resguardados ali, e depois se davam sequência ao processo de fuga. Então, escavar esses microdetalhes, você compõe, por exemplo, todo um cenário, né, de escravidão no Brasil, que foi marcado por uma violência, claro, do ponto de vista dominante, mas de reações múltiplas da área dos dominados também, das reações violentas às reações simbólicas. O campo artístico é fundamental. Pensar, por exemplo, que o barroco brasileiro, o barroco mineiro, em grande parte, é um barroco de mulatos. Né? A grande musicalidade da música colonial brasileira é uma música, né, usando um termo ainda complexo, contemporânea, a bar. Exatamente, né? Então, quer dizer, é uma releitura feita no conjunto e no contexto da afrodiáspora. Então, só para voltar a essa provocação que você fez, né, a historiografia brasileira hoje tem feito um esforço enorme, tem recuperado fatos, nomes, valores, que vão reconfigurando a nossa historiografia numa perspectiva que aí sim eu acho importante. Primeiro, reconfigurar
os mananciais metodológicos. Você não pode fazer historiografia mais só com documentação oficial. É preciso considerar as bases materiais e imateriais. Você não pode trabalhar historiografia mais só com eventos centralizados numa região. É cada vez mais pensar em termos de vínculo entre os acontecimentos, né? O que está acontecendo no Brasil de 1848, né, em pleno período da escravização, tem que pensar com os movimentos europeus de libertação de operários que estão se iniciando na Europa. Já há uma circulação de ideias que tornam os fatos locais fatos globais. E aí, quando você traz esses elementos à tona, né, para a gente fechar rapidamente, dá o que tem acontecido hoje no Brasil, né? A sensação, e é uma teoria pessoal que eu tenho, de que muitos dos afrodiaspóricos no Brasil são estrangeiros. Somos estrangeiros. Numa situação paradoxal, de um país que ajudamos a construir, mas ao qual não pertencemos, porque esse país não reconhece essas experiências históricas que nós temos. Aí, quando esses romances vêm à tona, parecem romances estrangeiros, né, de situações que a gente se pergunta, mas aconteciam? Né? Era possível? Haviam esses acontecimentos? Eles sempre estiveram aí. Então, eu acho que essa geração de autoras, autores afrodiaspóricos, vale o mesmo para os autores indígenas, vale para os autores periféricos, vale para a literatura de mulheres. Né? São essas camadas de sociedade brasileira com as quais nós convivemos como camadas estrangeiras. Né? E a literatura, quando traz isso à tona, ela, na verdade, vai mostrando o quanto, aí eu volto ao início daquela proposição, né? O quanto que a nossa ordem social é cruel. Ela foi capaz de nos trazer até aqui com uma visão muito linear da sociedade, mas soterrando de maneira muito agressiva todas essas outras vozes e experiências sociais. Então, eu acho que por isso que tem acontecido esse abalo, esse desconcerto. Né? Você pega uma final de prêmio literário, aí aparecem 8 mulheres e 2 homens. E isso vira notícia. Olha o tamanho do espanto. E as mulheres estão escrevendo desde sempre nesse país. Você pega as autorias negras, essas pessoas estão escrevendo desde sempre. Se não estão fazendo a literatura escrita, estão fazendo aquela literatura expandida da qual eu falei. Os cantos, as narrativas orais, esse componente de linguagem é um componente literário. É um dos temas de estudo que deve sair no livro complementar a esse do Orfeu Exu. É um livro chamado A Saliva da Fala, em que eu vou propor uma nova constituição para essa literatura, para o campo poético especificamente, de textos que são produzidos por pessoas do interior do país todo. E tem outro ingrediente importante que a gente tem que falar aqui, o Cid está aqui também, que pode falar disso, é que caiu no gosto do leitor brasileiro. Isso fez uma diferença. A gente vai ficar devendo ao Itamar e ao Jefferson, e a você também, especialmente os livros de poemas, essa coisa de fazer com que o leitor brasileiro goste dessa literatura. O Itamar com Torto Arado, o Jefferson com A Cor da Pele, e todos os outros trouxeram essa literatura. O Itamar está há 2 anos na lista de mais vendido. 2 anos, não é pouca coisa. E, mais do que isso, na esteira da história da Carolina de Maria de Jesus, contada pelo Tom Farias, veio um novo interesse do público pelos livros. Porque uma coisa é você também dizer do que está sendo escrito e o que precisa ser escrito. Outra ótica é dizer o seguinte: o povo está gostando. Não, e é interessante nesse ponto, Afonso, porque é como se você fizesse uma descoberta de questões locais. Então, essas são as nossas histórias. São os nossos esqueletos que nós estamos tirando do armário. Histórias terríveis, mas que, como é próprio da própria experiência cultural, ao lado dessas histórias terríveis, histórias também profundamente edificantes. Quando você pensa hoje, por exemplo, no caso da Maria Firmina, imaginar uma mulher no século XIX, no norte do país, que é capaz de fundar uma escola muito à frente do seu tempo. Então, ao lado do próprio sofrimento pessoal que ela teve, de rejeição por questão racial, questão de gênero, mas, ao lado dessa tragédia pessoal também, uma capacidade de gerar uma visão de mundo muito aberta, que hoje a gente, às vezes, está até perdendo. Ela propôs, por exemplo, uma escola com uma convivência mista, alunos e alunas. Hoje, se a gente bobear, tem proposições de metodologia de escolas que querem separar meninos e meninas, azul e rosa, só para ficar no mínimo. Então, ela já está bem à frente de certas coisas que a gente faz hoje. Então, na medida que a gente vai descobrindo essas questões locais, aí vale a pena fazer aquelas relações transdisciplinares. Tem um antropólogo americano muito interessante chamado Clifford Geertz.
Ele tem um livro traduzido no final dos anos 90, que vale a pena voltar, pelo menos ao primeiro capítulo dele. O livro se chama A Questão do Local. E ele comenta uma coisa interessante. Toda experiência cultural que a gente tem, em qualquer época, ela é local. O pão que você faz em casa, o café que você toma na padaria, o livro que a gente faz na gráfica, o sucesso que um autor faz com o público dele, tudo é local. Não tem como, as questões são locais. Mas todas as questões locais, elas sempre são frutos de correlações, às vezes, não perceptíveis. O pão que eu fiz hoje, ele tem uma história do pão no mundo. O livro que eu publiquei hoje tem toda uma historiografia dos livros feitos no mundo. Então, isso dá uma dimensão global a cada microgesto que a gente faz. A cada microgesto. Então, o que tem acontecido é que, enquanto nós estamos descobrindo localmente esses outros territórios do Brasil, essas outras mentalidades, isso que era estrangeiro para nós, há uma conexão internacional também muito interessante. Isso tem sido feito em outros países. Então, não é por acaso que os livros do Itamar estão traduzidos hoje nem sei em quantas línguas. Então, o interesse não é só do público brasileiro. Há demandas fora do território nacional também, que me faz pensar num processo transnacional. Há uma curiosidade contemporânea hoje, em vários países do mundo, de conhecer essas realidades que são locais, mas que se conectam com outras. O que o Itamar discute, por exemplo, em termos de dificuldade de relação entre o sujeito pobre com os grandes mandatários da terra, isso não é um fenômeno brasileiro. Isso não é um fenômeno brasileiro. Você pega a África hoje, essa luta pela terra está lá. A gente esquece de pensar no interior dos Estados Unidos. Há uma questão agrária no interior dos Estados Unidos que é intocada. É toda uma produção agrícola industrial, ela é globalizada, mas ela já vem há décadas e décadas sufocando práticas de pequenos plantadores. Nesse ponto, Jefferson também, porque Exato. é uma pessoa que é morta por um desconhecido. Uma bala perdida, é claro, começa aí. São temas que, na verdade, eles transcendem as fronteiras hoje. Que, por um lado, é desolador, porque mostra o quanto que a sociedade contemporânea se iguala nos processos de violência, seja qual seja o país. Aquela nossa noção ocidental de segurança, em país X, país Y, isso hoje está em xeque. Hoje, qualquer um é alvo, literalmente, em qualquer lugar do mundo, por uma razão ou por outra. Então, essa noção de uma insegurança, ela nos irmana nessa condição precária. Ao mesmo tempo, saber como que cada indivíduo de cada país lida com isso também passa a ser interessante. Como é que hoje, por exemplo, um cidadão na Argentina, numa situação extrema de pobreza, está conseguindo se constituir como sujeito. Eu gosto de ler os textos argentinos que tratam sobre isso. Mas vamos pensar, pessoal, a França tem uma parte da população empobrecida, é um país europeu de primeiro mundo, essa população está interessada em ler a literatura latino-americana. E não é o boom dos anos 60. Não é pelo interesse do fantástico, do imaginário. É por uma questão política e social. A tradução recente dos livros da Djamila Ribeiro na França são um grande exemplo disso. Há uma faixa de população afrodiaspórica na França hoje que está tentando entender como é que as mulheres negras sobrevivem num país de maioria negra, mas sob uma condição de ameaça. Então, não é mais um problema brasileiro. Os problemas também, nesse aspecto, eles globalizaram. E a literatura, eu acho que aí, de novo, quando há dificuldade, a tragédia, eu acho que é o momento mais fértil para a literatura. Mas tem a capacidade da reinvenção, que é fruto da criação. Isso aqui é Exato. interessante. Nós estamos falando de uma literatura muito social, muito real, baseada em fatos reais, como dizem os editores brasileiros. Tem uma piadinha fantástica fazendo uma digressão, que o autor chegou lá com um livro excelente, uma ficção maravilhosa. O cara leu e falou assim: você não tem nada baseado em fatos reais aí, não? Entendeu? Mas, fora disso, tem a questão da ficção ali contida, que extrapola essa coisa do real. Não, eu acho que para quem pensa essa literatura desde fora, vamos deixar de lado, por exemplo, a questão autoral, do autor e da autora. Mas, como uma questão assim, teórica, eu acho bastante difícil de se levantar. E eu tenho tentado esboçar um quadro sobre isso. Primeiro, que eu acho que não tem como você hoje evitar as demandas do real. Certos fatos reais do mundo hoje são tão violentos que, mesmo que eu não queira falar deles, eles falam através de mim. Se a gente pegar a cada dia aqui, é uma sucessão de tragédias. Você tem tragédia de toda a natureza, com o indivíduo, com uma comunidade, com a natureza. A gente passa de uma esperando a próxima. Então, isso, mesmo que eu não queira incorporar ao meu discurso, essa própria tragédia já se impôs como discurso. Então, tem uma literatura que está, literalmente, transcrevendo isso. Isso é um fato, isso é um dado.
Nesse momento, é claro que aquela ideia do talento individual, a capacidade imaginativa individual, ela fica no segundo plano. E tem acontecido muito, me preocupa um pouco, porque acaba gerando, inclusive, uma espécie quase que de modelo literário. Né? Você faz uma sinopse de um livro, você propõe para uma editora, você espera uma resenha, os comentários são muito parecidos, porque os textos estão muito parecidos. E é porque essa realidade violenta também está muito parecida. Fazendo um parênteses aqui, eu sou curador e esse ser humano aqui é jurado do Prêmio São Paulo. Então, ele leu 284? Por aí. Mais 200, 300 livros. Então, isso que ele está falando já é um pouquinho do reflexo das nossas conversas da curadoria. Mas aí tem o contraponto, Afonso. O contraponto é sempre interessante, né? Essa ideia de você poder pensar numa literatura ficcional hoje, eu acho que é um desafio para quem escreve, mas também para quem faz crítica. Uma literatura que seja capaz de imaginar um real que não seja esse. E aí eu tenho aberto um parênteses para chamar a atenção a um campo literário, né, que a gente às vezes até deixa um pouco de lado, mas que é o da literatura infantil e infanto-juvenil. A Lúcia Iratsuka está aqui, ela sabe o quanto, né, que essa literatura tem sido uma literatura imaginativa. Ela tem proposto, assim, dentro daquela lógica da utopia que nós começamos a comentar, experiências sensitivas, experiências de imagem, experiências sonoras, que não são exatamente as que sofrem com o peso dessa realidade abrupta. Mas, por uma relação muito interessante, essa outra proposição de mundo, por ser tão diferencial desse mundo que nós temos hoje, acaba, num circuito sensível, nos remetendo ao mundo de agora, esse mundo violento. Mas não falou dele diretamente, tá? Que eu acho que é o grande paradoxo da literatura, né? Quanto menos eu falo do objeto destrutivo, gerando um objeto novo, eu tenho que pensar por contraponto naquele objeto destrutivo. Tá? E aí você tem, a gente volta, muitas vezes, a literatura brasileira a livros que são fundamentais. Eu acho que o Macunaíma, hoje, né, é um dos livros mais contemporâneos que nós temos. Em vários aspectos, o que está no Macunaíma, que é a desordem, a desarticulação da linguagem, a desarticulação do sujeito, né, o falseamento de supostas verdades, né, o jogo entre discurso que vale e que não vale. Né, o Macunaíma, nesse sentido, por ele ter escrito hoje... no talo, né? Exato. Né? Há um autor interessante, né, eu estou me lembrando aqui agora, um autor que viveu em Araraquara, chamado Wilcon Pereira. Ele já faleceu há algum tempo, é da nossa geração. A obra dele mereceria ser recuperada. E ele tem uma trilogia chamada, simplesmente, No Coração dos Boatos. Podia ter sido escrito hoje, né? No Coração das Fake News. Mas o que o Wilcon vai discutir nesse livro? Primeiro, que a gente não sabe qual é o assunto. É um personagem que muda de personalidade o tempo inteiro, é um personagem que é uma fantasmagoria de um mundo em dispersão. E, na ruína desse mundo, que é o mundo da comunicação, né, que é parecido muito com o nosso, nessa ruína da comunicação, o personagem se vê obrigado a tentar pensar uma linguagem imaginada. E o grande esforço do personagem é isso. Né? Como é que a gente pensa uma linguagem imaginada, pessoal? Eu acho que, para quem é do campo da criação, é você pegar o terreno vazio, o solo vazio, e semear com algo que ainda não há, né? Com algo que ainda não existe. Então, eu acho que esse tipo de arte hoje, esse tipo de escrita, ele parece ser, para mim, talvez um dos desafios maiores para quem está lidando no campo da cultura. Né? Você ser capaz de propor aquilo que ainda não há, mesmo que você pense em alguma tradição. Eu nem uso muito a expressão literatura inventiva, arte experimental, porque são termos já historicizados. Mas é uma questão de existência mesmo. Né? A gente precisa ser capaz de imaginar um mundo que não há, porque esse que nós criamos, ele não está no fim, mas ele está muito desgastado. E tem hora que é difícil a gente conseguir construir sentido para ele. A gente vai ter que terminar. Inferno, está tão bom. Não, eram 6 horas. Já tem 2 horas, já tem aqui, já ainda temos aqui, pelo amor de Deus, 9 horas, 9h05 da noite. Querido, eu tenho que te agradecer. Muito obrigado e pedir para você fazer o encerramento. Bom, pessoal, eu só tenho que agradecer primeiramente ao Afonso, né, pelas boas conversas, boas brincadeiras, as piadas que a gente não fez aqui, né, a gente esqueceu algumas. Os casos que a gente não contou. Isso, né, eles ficam lá para outras horas. Agradecer mais uma vez ao SESC, né, bom, a todos vocês que ficaram até essa altura escutando essas elucubrações que a gente faz, às vezes, no silêncio de casa. Os alunos sofrem com a gente um pouquinho em sala de aula sobre isso.
né? Mas só que em sala de aula a gente tem um chão, porque tem os textos literários, eles nos puxam para reflexão mais ponderada, né? Mas eu agradeço muito e ressalvo a relevância desses espaços, cada vez mais. A gente está num momento aí crucial do país, né? Não preciso nem retomar sobre isso, mas eu acho que populações, essas que estão sempre em condição subalterna no Brasil, sempre viveram esse momento, então não é novidade, mas para alguns de nós é novidade, esse momento crucial, mas é justamente, de novo, no momento do impasse, que a gente tem que ser capaz de, imaginativamente, gerar condições políticas diferenciadas. E essas condições políticas diferenciadas começam sempre, né, lembrando um linguista muito importante, um romeno, chamado Eugênio Cochério, ele dizia, né, o homem é na linguagem, né, pensando na pessoa humana. Então, acho que quando a linguagem nos falta, ou quando nos tiram a linguagem, a gente deixa de ser. E estamos tentando recuperar, de novo, certas formas de linguagem. E aí, acho que a experiência cultural, a experiência artística, não podem faltar esse chamado. Acho que cada um de nós não pode faltar. Cada um contribuindo do modo que pode, a maneira que seja capaz, mas recuperando aí sim, talvez do que foi o nosso período geracional, né, uma certa noção de inconformismo com o mundo. Né? O que está aí não tem que ser para sempre. E o que está errado, às vezes, é errado mesmo. Né? Não tem muita medida. É preciso transformar, é preciso alterar. E eu acho que se a gente, como um agente de cultura e do mundo da arte, perde um pouco isso, a gente cede àqueles que querem nos vencer. E perder nem sempre é muito bom. Né? Obrigado aí pela gentileza, né? Que a gente tenha sempre encontros bacanas como esse, pessoal. Muito obrigado. Afonso e Edmilson se levantam, batem palmas e se abraçam. Vemos uma mesa com a venda de alguns livros de Edmilson, Poesia Mais, Fronte e Quevase. Agora vemos o cartaz do evento Sempre um Papo com a foto do autor. Pessoas aguardam em uma fila para terem os seus livros autografados. Edmilson autografa livros, conversa e abraça as pessoas e posa para diversas fotos.